Oi, gente, tudo bom? Eu vou continuar com vocês nesse módulo o estudo do eletromagnetismo, matéria que particularmente eu gosto muito. Primeiro, porque ela é de alta tecnologia e eu me interesso muito por essa área. Segundo, porque ela está presente na nossa vida. Então, além de ser uma matéria de alta tecnologia, está presente na nossa vida o tempo todo, seja no celular, em um computador, na transmissão de dados via internet, na geração de onda eletromagnética, na recepção dessa onda. Por isso, o eletromagnetismo é uma matéria prática, embora ele tenha uma conceituação teórica bastante pesada, uma conceituação teórica que vem de antigos cientistas, vamos dizer assim, gênios da física que estudaram isso, tipo Nikola Tesla, Michael Faraday e outros. Nós chegamos ao nosso dia a dia através desse estudo. Então, hoje, eu começarei nesse módulo a ideia de eletromagnetismo a partir de fontes de campo magnético. São ímãs temporários que funcionam com corrente elétrica e o mais simples deles é um fio. Um simples fio retilíneo pode criar magnetismo ao seu redor. O primeiro slide, por favor. Olha só, pessoal, campo magnético gerado por correntes elétricas. Antigamente, o físico dinamarquês Hans Christian Ørsted, ele chegou à conclusão que ao redor de um fio existia um campo magnético. Então, observe bem, as pessoas, até antes dessa época, não entendiam o magnetismo junto com a eletricidade. Eles entendiam o seguinte: fenômenos elétricos e fenômenos magnéticos. Os fenômenos elétricos são anteriores a isso, estudados há mais tempo. Por exemplo, Benjamin Franklin, eu já falei para você, o homem que estudava a eletricidade de raio. Já falei para você uma série de cientistas que estudou a eletricidade. Mas depois, a galera foi estudando magnetismo. E mais para frente, já no século XIX, eles conseguiram finalmente relacionar a eletricidade e o magnetismo. Relacionar os dois, formando algo chamado eletromagnetismo. O magnetismo devido à corrente elétrica. Então, pessoal, imagina que isso aqui fosse um fio retilíneo desligado. Um fio retilíneo desligado, ele não tem magnetismo ao seu redor. Mas quando os antigos físicos passaram uma corrente elétrica por esse fio e colocaram uma bússola próxima desse fio, eles perceberam que essa bússola alterava a sua orientação. Ou seja, eles perceberam que essa bússola passava a medir um campo magnético que não é o da Terra. Ela passava a medir um campo magnético deste fio. Na verdade, o que a bússola media era a composição do campo magnético da Terra com o campo magnético do fio. Mas na maioria das vezes o campo magnético do fio é tão maior do que o campo magnético da Terra que os antigos cientistas até desprezavam o campo magnético da Terra. E em várias questões de prova, nós também desprezamos isso. Nós temos, por exemplo, o campo magnético de um ímã temporário, de um eletroímã, muito mais intenso do que o campo magnético da Terra. Um exemplo de eletroímã super intenso, que eu falei no módulo anterior, são os eletroímãs que o trem chamado maglev, o trem de levitação magnética, utiliza para flutuar, deslocar para frente e para frear o seu movimento. Aquele trem que faz 30 km em 8 minutos, está presente na cidade de Xangai, na China. Por isso, pessoal, eu quero lembrar você uma coisa: uma carga elétrica em repouso, ela não produz magnetismo. Uma carga elétrica em repouso, ela produz campo elétrico ao seu redor. Mas se essa carga entrar em movimento, além do campo elétrico que ela já produz, ela produzirá um campo magnético. Entre outras aplicações, essa ideia de eletromagnetismo cria no universo ondas eletromagnéticas, ou seja, as ondas que eu estou usando para transmitir essa aula para você. Por isso, é coisa importantíssima saber o eletromagnetismo. Você entender que o nosso mundo está envolto aqui, todos os locais, em campo magnético e também em campo elétrico. E a partir disso, nós conseguimos interagir com os aparelhos elétricos ao nosso redor. O próximo slide. Agora nós temos o primeiro eletroímã, o mais simples de todos. O primeiro eletroímã que a humanidade utilizou, que é o fio retilíneo. Fio retilíneo, um fio longo, tá? Percorrido por corrente elétrica. Um fio retilíneo,
ele terá um campo magnético ao seu redor. Vou explicar